Há um paradoxo surpreendente em nosso planeta. Os lugares mais vastos são muitas vezes os que menos entendemos. O Cazaquistão, maior do que toda a Europa Ocidental junta, o nono maior país da Terra, permanece um vazio embaçado na imaginação ocidental. Mas não deixe que o silêncio te engane. Em um mundo afogado em ruído, o vazio do Cazaquistão não é ausência, é uma presença imponente. Com uma densidade populacional de apenas 7 pessoas por quilômetro quadrado, oferece o raro luxo da imobilidade absoluta. O vento sussurrando através das estepes intermináveis, os ecos dos impérios nômades e o zumbido de um futuro tomando forma. Esta é uma terra que decodifica os paradoxos da ambição humana. Como uma nação nascida a cavalo e em tendas de yurta pode abrigar o maior centro espacial do mundo? Por que um lugar que oscila entre menos 40 graus Celsius e mais 40 graus Celsius possui a chave mestra para a segurança energética global, fornecendo mais de 40% do urânio do mundo? O Cazaquistão não é apenas um país, é uma aula magistral de resiliência, onde a natureza selvagem e a conquista implacável vivem em uma harmonia de tirar o fôlego. Você já se perguntou onde o passado e o futuro não apenas colidem, mas coexistem em um silêncio admirado? Para realmente ver isso, esqueça a lente do turista. Aproxime-se como um explorador desvendando um código antigo. Esta jornada não começa com um mapa, começa com uma revolução que ensinou à humanidade como cavalgar o vento. Origens, onde a humanidade aprendeu a cavalgar o vento. Para entender a alma do Cazaquistão, é preciso olhar além do aço moderno de suas cidades e mirar na poeira âmbar das estepes do norte. Muito antes da ascensão do Império Romano ou da construção da Grande Muralha, uma revolução silenciosa estava se formando aqui, que encolheria o mundo para sempre. Cerca de 5.500 anos atrás, em um lugar agora conhecido como o assentamento de Botai, a história humana deu um salto definitivo à frente. Não foi a descoberta do fogo ou a invenção da roda, mas algo muito mais orgânico e poderoso, a domesticação do cavalo. As evidências arqueológicas encontradas em Botai são impressionantes. Não estamos falando apenas de alguns ossos dispersos. Os pesquisadores descobriram mais de 300.000 fragmentos de ossos de cavalo. Análises químicas de fragmentos de cerâmica antiga revelaram vestígios de leite de égua, provando que esses primeiros habitantes não estavam apenas caçando cavalos, mas os estavam ordenhando, cercando-os e vivendo em uma simbiose sofisticada com eles. Pense no peso desse momento. Antes de Botai, o horizonte era uma barreira. Depois de Botai, o horizonte se tornou um destino. Este foi o nascimento da viagem em alta velocidade. Esse domínio do cavalo não apenas mudou a forma como as pessoas se moviam, reconfigurou o DNA geopolítico de toda a Eurásia. Sem os Quiché, cavaleiros das estepes cazaques, a Rota da Seda, aquela antiga estrada de ideias, especiarias e seda, teria sido uma impossibilidade física. O cavalo permitiu o rápido trânsito de informações e poder militar, transformando as vastas planícies vazias em um corredor de alta velocidade para os impérios.
Criou uma psique nômade única, uma cultura que valoriza o movimento sobre a posse e a liberdade sobre as paredes. Até hoje, em uma era de fibras óticas e jatos supersônicos, o cavalo continua sendo o símbolo indiscutível da identidade nacional cazaque. Está gravado em sua heráldica, sua música e sua culinária. Quando você vê um cavaleiro solitário silhuetado contra o pôr do sol roxo no horizonte, você não está apenas olhando uma cena pastoral. Você está olhando uma conexão viva com uma linhagem de 5.000 anos. Essas pessoas não apenas sobreviveram à estepe, elas conquistaram sua vastidão aprendendo a se mover em sintonia com o vento. É uma lição profunda de adaptação, um lembrete de que o verdadeiro poder vem de alinhar-se com as forças da natureza, em vez de tentar pavimentá-las. Mas, por mais que o cavalo tenha definido seu passado, o que está por baixo das patas desses cavalos veio a definir sua realidade moderna. A riqueza sob a superfície, a chave mestra da segurança global. Se o cavalo foi o motor da história do Cazaquistão, então a tabela periódica é o motor do seu futuro. Há uma dureza industrial na paisagem cazaque que a maioria dos folhetos turísticos tende a ignorar, mas ignorá-la é perder o verdadeiro peso do país no palco mundial. Sob aquelas vastas e douradas planícies, encontra-se um jackpot geológico tão imenso que parece ficção científica. Estamos falando de uma nação que detém a chave mestra para a transição do mundo para uma nova era de energia. O Cazaquistão é o campeão indiscutível da produção de urânio, fornecendo mais de 40% da produção total mundial. Em um cenário global cada vez mais obcecado com energia base sem carbono, isso torna o Cazaquistão um dos jogadores mais estrategicamente significativos do planeta. Mas não para por aí, com combustível nuclear. Desde os imensos campos de petróleo da Bacia do Cáspio até algumas das maiores reservas de carvão, ouro e minerais raros do mundo, o país é essencialmente um enorme armazém ao ar livre de matérias-primas. No entanto, ser o posto de gasolina e a mina do mundo tem um preço psicológico e ambiental elevado. A história da extração de recursos aqui está profundamente entrelaçada com o legado soviético, uma era em que as cotas industriais muitas vezes superavam a sanidade ecológica. Você vê isso na infraestrutura enferrujada de antigas cidades mineradoras e nas cicatrizes ambientais persistentes que o governo agora tenta desesperadamente curar. É uma luta clássica no estilo americano, a tensão entre a prosperidade econômica e a preservação da terra. Logisticamente, o país enfrenta um desafio que paralisaria a maioria das nações. O Cazaquistão é o maior país sem litoral do mundo, o que significa que não tem acesso direto aos oceanos globais. Cada barril de petróleo e cada tonelada de trigo deve percorrer milhares de quilômetros de trilhos e tubulações através de territórios estrangeiros para alcançar um porto. Essa limitação geográfica forçou o Cazaquistão a se tornar um mestre na diplomacia multivetorial, equilibrando delicadamente suas relações com os gigantes vizinhos, Rússia e China, enquanto corteja agressivamente o investimento ocidental. O que você faria se tivesse os recursos mais preciosos do mundo, mas não tivesse potas próprias para enviá-los para fora?
Esse status trancado não os tornou insulares, tornou-os essenciais. Eles transformaram sua terra em uma ponte, a fivela na iniciativa do Cinturão e Rota da China, e um ponto crítico de trânsito para o comércio europeu. O Cazaquistão dominou a arte de ser o intermediário da Eurásia, provando que a geografia é apenas um destino, se você não tiver a ambição de redesenhar o mapa. À medida que nos afastamos do coração industrial em direção às fronteiras do sul, a paisagem muda da sujeira das minas para um terreno tão surreal que parece pertencer a um planeta totalmente diferente. Paisagens alienígenas, a profunda memória da Terra escrita em pedra. Se você quer sentir a verdadeira escala do tempo geológico, precisa deixar as cidades para trás e seguir em direção às montanhas Actal, no Parque Nacional Altin-Emel. Isso não é apenas uma cadeia de montanhas, é um cemitério em Technicolor de um oceano antigo. Enquanto você caminha por essas colinas, o solo range sob suas botas em tons de vermelho vívido, branco puro e azul pálido. Essas não são apenas cores bonitas, são camadas de sedimentos, cisas vulcânicas e argila que foram comprimidas ao longo de 60 milhões de anos. Caminhar por Actal é uma experiência humilhante. Você literalmente está pisando nos restos mumificados da era paleogênica. Arqueólogos desenterraram fósseis de tartarugas gigantes, crocodilos antigos e rinocerontes primitivos aqui, criaturas que percorriam esta terra quando era um fundo marinho tropical e exuberante. O vento esculpiu essas colinas em formas retorcidas e derretidas que parecem algo de uma pintura de Salvador Dalí. Não há trilhas marcadas, nem barracas de souvenirs, e nem sinal de celular. É apenas você, o silêncio e 60 milhões de anos do Diário da Terra. A algumas centenas de milhas para o leste, a Terra se abre para revelar o Canyon Cherry. Enquanto o mundo se derrete de admiração pelo Grande Canyon do Arizona, Cherry permanece um segredo robusto e indomado. Seu Vale dos Castelos apresenta imponentes formações de arenito laranja e vermelho que se assemelham às muralhas desmoronadas de uma civilização esquecida. Mas, ao contrário de seu primo americano, você não encontrará guardrails ou multidões aqui. Você pode ficar na beira de uma queda de 300 metros, sentindo o poder bruto do vento que tem esculpido essa rocha por 12 milhões de anos. Há uma profunda ressonância espiritual nesses lugares. Os cazaques sempre trataram sua terra com um respeito animista. Para eles, as montanhas não são apenas pedras, são entidades vivas com memórias. Isso é talvez mais evidente na floresta submersa do Lago Cainde. Após um terremoto em 1911, que provocou um deslizamento de terra de calcário maciço, uma barragem natural foi formada, submergindo um bosque de árvores de abeto de Schrenck. Hoje, os topos esqueléticos dessas árvores emergem da água turquesa, como os mastros de navios fantasmas, enquanto, sob a superfície congelante, suas agulhas permanecem perfeitamente preservadas pelo frio. Essas paisagens servem como um lembrete brutal da nossa própria transitoriedade. Elas forçam você a parar de falar e começar a ouvir o tempo profundo do planeta. No Cazaquistão, a natureza não oferece um pano de fundo para suas fotos. Ela exige um confronto com sua própria insignificância. Mas, se a natureza selvagem representa a alma ancestral do país, então o horizonte de sua capital representa um salto frenético e iluminado por neon para o século 22.
Astana e Almaty, a história de duas cidades e uma alma. Se os cânions e as estepes do Cazaquistão representam a alma ancestral e indomável do país, então o horizonte de suas cidades representa um salto frenético e iluminado por neon para o século 22. Viajar de Almaty a Astana é testemunhar uma fascinante luta entre o passado e o futuro, um contraste tão afiado que parece atravessar um portal temporal. É uma aula magistral de como uma nação tenta reconciliar seu DNA nômade com as rígidas exigências de uma superpotência moderna. Começamos no sul com Almaty, a cidade das macieiras. Por décadas foi a capital e continua sendo a sede cultural e emocional indiscutível da nação. Almaty não parece uma cidade típica da Ásia Central. Ela possui o charme sofisticado e arborizado de uma capital europeia, aninhada aos pés das imponentes montanhas Transilia-Altai. Aqui, os bulevares soviéticos em formato de grades são suavizados por milhares de árvores, e o ar carrega o aroma fresco de pinho das montanhas misturado com café torrado. O que torna Almaty realmente especial é sua verticalidade. Você pode estar tomando um expresso de alta qualidade em uma boutique com paredes de vidro ao meio-dia e às 13 horas estar a 3.200 metros no resort de esqui Chimbulak, olhando para o vale abaixo. Essa proximidade extrema com a natureza moldou uma psique urbana única. Os cidadãos de Almaty são cosmopolitas e artísticos, mas vivem em uma constante conversa com as estações e os picos. Almaty é onde mora a alma do país. É uma cidade de festivais de jazz, livrarias escondidas e longas conversas filosóficas realizadas à sombra de picos cobertos de neve. No entanto, depois de voar 600 milhas para o norte, a atmosfera muda de poética para profética. Esta é Astana. Em 1997, o governo fez um movimento tão audacioso que beirava o surreal. Relocaram a capital para um pedaço desolado de estepe varrido pelo vento, onde as temperaturas de inverno caem regularmente para 40 graus negativos. Astana é uma cidade construída do zero em uma tela em branco, um sonho febril de riqueza petrolífera e ambição arquitetônica. Caminhar pelo centro de Astana é como ser um figurante em uma épica de ficção científica de alto orçamento. O horizonte é dominado pela Torre Baiterek, uma esfera dourada sustentada por pilares brancos representando a árvore da vida da mitologia cazaque. Nas proximidades, encontra-se o Khan Shatyr, a maior estrutura em formato de tenda do mundo, projetada por Norman Foster, que abriga uma praia interna com areia importada das Maldivas. Astana é uma declaração geopolítica feita de aço e vidro. É a maneira do Cazaquistão gritar ao mundo: não somos mais um satélite, somos um centro. É um laboratório do século 22, projetado para grandes desfiles e cúpulas internacionais, onde o vento assobia entre arranha-céus que desafiam a estética tradicional. Enquanto Almaty é sobre de onde os cazaques vieram, Astana é sobre para onde estão determinados a ir. É um experimento audacioso, frio e cintilante na construção da nação. Mas, mesmo neste laboratório brilhante do futuro, o fantasma da estepe nunca está muito distante.
Se você olhar de perto para as fachadas de vidro desses monólitos, verá reflexos das mesmas nuvens que as tribos nômades observavam há milhares de anos. Isso levanta uma questão com a qual todo cazaque moderno se depara. Uma cidade construída inteiramente por decreto político pode realmente se tornar um lar para o coração? Astana prova que a humanidade pode conquistar até mesmo a estepe mais implacável. Mas há uma linha tênue entre conquistar a natureza e destruí-la. Para encontrar onde essa linha foi cruzada, devemos viajar para o oeste, longe das luzes de neon e em direção a um lugar onde a terra foi quebrada. A elegia ecológica, o fantasma do Mar de Aral. Nenhuma exploração do Cazaquistão é honesta sem abordar suas cicatrizes. Para ver a mais dolorosa delas, você precisa viajar para o oeste, para um lugar onde o mapa lhe diz que deveria haver água, mas seus olhos só veem sal e ferrugem. Este é o Mar de Aral, ou o que restou dele. Talvez o desastre ambiental causado pelo homem mais impressionante do século XX. Há apenas 50 anos, o Aral era o quarto maior mar interior do mundo, cheio de peixes e sustentando cidades portuárias vibrantes. Mas uma decisão da era soviética de desviar os rios para irrigar os desertos de algodão no Uzbequistão acabou sufocando o mar até a morte. Hoje, a água recuou quase 100 quilômetros em alguns lugares. O que resta é o deserto de Araucum, um terreno tóxico de sal e pesticidas. As imagens mais icônicas e comoventes dessa região são os cemitérios de navios, enormes arrastadores de pesca deitados de pé no meio de um deserto, a quilômetros da mais próxima gota de água. Eles parecem esqueletos de uma civilização que esqueceu como respeitar a terra. O ar aqui está pesado com poeira de sal, e as comunidades locais, outrora prósperas pescadores, agora lutam contra doenças respiratórias e uma paisagem que os traiu. No entanto, até aqui há um lampejo de resiliência cazaque. Nos últimos anos, a construção da barragem Cocaral começou a restaurar os níveis de água no Mar de Aral do Norte. Os peixes estão voltando e, com eles, um pequeno fio de esperança. É uma lição brutal sobre a fragilidade de nosso planeta. Podemos destruir um ecossistema em uma geração, mas leva uma luta agoniante e árdua para trazer de volta sequer uma fração dele. O Mar de Aral é um lembrete de que o vazio do Cazaquistão nem sempre é natural. Às vezes, é uma ferida que nós mesmos causamos. Ele nos obriga a perguntar: em que ponto o custo do progresso se torna alto demais para ser pago? Conclusão: o legado da estepe. À medida que a poeira se assenta em nossa jornada, nos resta um mosaico de contrastes impossíveis. O Cazaquistão é uma terra que saltou da era nômade para a era espacial em um único suspiro. No cosmodromo de Baikonur, o solo que foi pisado pela cavalaria de Genghis Khan agora treme sob o peso de foguetes em direção às estrelas. É o único lugar na Terra onde o caminho para o cosmos começa na sela de um cavalo. Esta terra prova que o vazio é onde as histórias mais profundas estão guardadas. O Cazaquistão não apenas convida você a visitar, ele desafia você a expandir seus horizontes até que sejam tão ilimitados quanto o céu cazaque. É um lembrete angustiante de que não importa quão rápido corremos em direção ao futuro,
carregamos o silêncio da terra dentro de nós. O gigante despertou, provando que o mundo é muito mais misterioso do que jamais ousamos imaginar.